Palavra o próximo orador inscrito, senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente Arthur Maia. Parabéns pela sua condução mais uma vez. Quero cumprimentar aqui o senhor Jorge Eduardo Naime. Seja bem-vindo ao Senado Federal, aos seus advogados. E eu quero começar com uma frase que é de Martin Luther King, um grande humanista, pacifista da humanidade, que ele diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo no Brasil. E ficou muito evidente, pelo menos para mim, o que está acontecendo aqui, que essa CPMI não pode se negar a ouvir pessoas, senhor presidente, importantíssimas para que a gente possa fazer uma autópsia sobre o dia 8 de janeiro. Eu faço uma figura de um cadáver que está na sala, que o governo Lula sequestrou e quer colocar apenas as pessoas para efetivar, confirmar a sua narrativa. E não quer absolutamente que especialistas possam fazer a autópsia do outro lado. Ficou muito evidente aqui a necessidade de se ouvir pessoas chaves do governo federal, porque eu tomo a liberdade de lhe corrigir, senhor Jorge Eduardo Naime, pelo que os colegas senadores Amin e Marcos Duval colocaram, porque faziam parte dessa comissão de inteligência do Congresso Nacional, foi desde o dia 6. Não foi da véspera, sábado, não. Desde o dia 6 que os alertas ao CISBIM chegaram para 48 órgãos federais, dizendo que o objetivo era destruir, sim, fisicamente a Praça dos Três Poderes. A gente sabe do trabalho reconhecido nacional e internacionalmente da Polícia do Distrito Federal. E eu quero, nesse momento, fazer aqui algumas perguntas, inclusive, já que foi voltado um pouco, eu gostaria de saber, porque o senhor já relatou ter participado de diversas manifestações na esplanada dos ministérios. Deve-se recordar da manifestação que ocorreu no dia 24 de maio de 2017, quando a esplanada virou um palco de uma batalha durante uma manifestação. Inclusive, os manifestantes mais ligados à esquerda levaram bombas de fabricação caseira ao evento, sendo que uma dessas bombas explodiu e mutilou a mão de um estudante universitário cooptado pela esquerda para a manifestação. Houve procedimentos no trio elétrico que acompanhavam a manifestação com os seguintes exemplos de citação. Abro aspas aqui. Nós vamos ocupar o Congresso. Fecho aspas. E abro aspas de novo. Esse governo não tem legitimidade. Fecha aspas. 2017. Naquele dia chegaram à capital federal mais de 800 ônibus. Os ministérios da Fazenda, Planejamento e Agricultura foram incendiados. 4 ministérios foram alvos de depredação, bem como o Museu da República e a Câmara Metropolitana. À época dos fatos narrados, a PMDF e as Forças Armadas atuaram com êxito na retomada da manutenção da ordem, da prestação e da proteção do patrimônio público. Foram presas 9 pessoas. Eu pergunto, os fatos que ocorreram no ano de 2017 e no ano de 2023 são similares? Houve emprego de tática de guerrilha, que já foi falado aqui? O modus operandi dos vândalos eram os mesmos? Por que em 2017 os manifestantes de esquerda não foram presos e em 2023 foram? Por que diferença um procedimento de um evento e do outro? Senhor, eu queria só pedir aqui para a assessoria para poder olhar para o... Ok, eu agradeço. Excelência, nas tropas de choque, nós temos alguns procedimentos lá que são padrão. Inclusive, o comando da unidade, nós seguimos ele pela antiguidade dos operadores de choque. Em 2017, eu deveria ter sido comandante do batalhão de choque. Entretanto, o governador Rodrigo Hollenberg resolveu tirar todos os tenentes-coronéis da frente de comandos de batalhão e passou os comandos para majores. Então, em 2017, por essa decisão do governador, eu estava servindo no Estado-Maior da Polícia Militar como chefe da seção de projetos institucionais. Então, neste evento especificamente, eu não participei. Eu só tive conhecimento dele através da mídia e da imprensa.
né? E foi realmente, pelo que eu tive conhecimento através da mídia e da imprensa, realmente foi fatos da forma que o senhor está narrando. Perfeito. Então vamos para o dia 8, que é o dia que a gente está analisando especificamente aqui. O senhor entrou em confronto, estava até de folga, mas fez questão de servir, de ajudar a conter. Eu lhe pergunto, o senhor tem experiência, está muito clara a sua experiência, o histórico. Os manifestantes que o senhor viu, o confronto que o senhor entrou, foi lá fora ou foi dentro aqui do Congresso Nacional ou de algum outro prédio público? Eu não estive dentro de nenhum prédio público. Eu já assumi Foi lá a fora? tropa em cima da cúpula do Congresso Nacional, onde foi minha primeira atuação. Tá, foi aqui em cima, então. Sim, senhor. Eu lhe pergunto, o senhor tem experiência de manifestação? Olhou as máscaras, olhou algumas pessoas que estavam diferentes. O padrão era o mesmo ou tinha gente com táticas, com planejamento, que o senhor vê que tem uma formação maior para esse tipo de depredação? Excelência, é muito difícil, né, dizer para o senhor assim, especificamente se tem tática ou treinamento, mas que eles tinham uma organização, e isso era claro. Né? Eles tinham uma organização, eles tinham uma linha de ataque, eles tinham uma linha para destruição, né? Tinha bomba, tinha coquetel molotov. Era a maioria dos manifestantes ou uma parcela específica? Porque a maioria a gente vê pessoas, senhoras, senhores. Não, é inegável. É inegável que tinha, né? Eu mesmo vi várias senhoras, vi várias pessoas de idade ali no meio do flagrante, né? Que infelizmente, né, a gente teve até que prender, porque estava no flagrante delito, estava ali no momento junto daqueles autos ali, a gente não tinha como elaborar naquele momento da prisão como polícia ostensiva qual era a participação, se era de autoria, se era de coautoria, né, qual que era a participação dessas pessoas, mas para a gente que estava operando no terreno, a forma até de movimentar, né, a gente via que eles tinham uma organização e que tinham modus operandi coordenados. Mas esses agressivos, eles eram uma minoria em relação às pessoas que estavam. Era uma minoria em relação a todo o resto do público. Isso é importante, isso é muito importante. Eu lhe pergunto, por que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, não determinou a desmobilização do acampamento na Praça dos Cristais, em frente ao quartel-general, tendo em vista que, por força legal, as Forças Armadas são subordinadas a ele? Excelência, o senhor está falando de uma semana que eu estava de folga. Né? Eu realmente eu fiquei sabendo de informações a respeito disso só durante esses 5 meses de prisão. Tá. Por que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não determinou a desmobilização do acampamento na Praça dos Cristais, tendo em vista que, por força constitucional, é a autoridade suprema de comando das Forças Armadas? Eu também não tenho essa informação, Excelência. O senhor tem informação de alguma reunião do ministro da Justiça, Flávio Dino, ou do senhor Ricardo Capelli, enquanto secretário executivo do Ministério da Justiça, para tratar das operações na Praça dos Três Poderes, considerando os dados de inteligência que alertavam para um agravamento da situação? Como eu já disse anteriormente, Excelência, essa semana que antecipou esses fatos aí, eu estava de férias, estava totalmente fora, e eu não tenho conhecimento a respeito disso. E por que o senhor pediu a dispensa como recompensa nesse período? No seu entendimento, o fato de estar em gozo de dispensa como recompensa no período em que ocorreram os atos, o exime da responsabilidade pelo ocorrido? Excelência, é uma folga legal prevista em legislação que nós, policiais militares, temos direito. Né? Eu estava dentro de um exercício, de uma atividade, de uma folga legal, devidamente requerida em processo SEI, devidamente deferida dentro do prazo legal. E, além disso, né, como eu havia trabalhado mais de 24 horas ininterruptamente no dia 2, eu já teria, por força de legislação, direito a 72 horas de folga. E o senhor é próximo do senhor Fernando Neto, militante do PT do Distrito Federal e ex-secretário do Estado do Governo do Distrito Federal na pasta da Juventude? O Fernando Neto, eu conheço ele desde adolescente. Conheço ele antes mesmo dele entrar no Partido dos Trabalhadores. E aí eu estive com ele, inclusive eu trabalhei no governo
PT em Brasília, fui subsecretário de Administração Geral na pasta do Turismo. E o Fernando Neto, eu conheço ele desde adolescente, e aí ele foi me reapresentado numa reunião do governo de transição na Secretaria de Segurança Pública como um dos assessores da transição. Tá. A quem cabe colocar os gradis de segurança na frente dos prédios dos 3 poderes para conter os manifestantes? Os gradis foram colocados? E a última pergunta, nos 10 segundos que eu tenho. O senhor acha que aquelas pessoas que estavam ali, a maioria, como o senhor disse, de idosos, senhoras, senhores, tinham condição de dar um golpe de Estado? Excelência. Conforme foi com o último orador inscrito, a mesma regra vale para o senador Girão. Peço desculpas, mas é a regra que estamos estabelecendo para todos. Próximo orador inscrito, o deputado Duarte, que não estando presente, eu passo a palavra ao orador seguinte, que é justamente o deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou começar por onde a relatora começou, mas primeiro